Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e aqui nesse canal divulgo a doutrina do nosso segmento. Nessa série estamos estudando o desenvolvimento do sincretismo religioso no Brasil. No vídeo anterior estudamos o surgimento das Irmandades e como esse movimento, criado pela Igreja e incentivado pelos senhores, permitiu que os africanos se reunissem, se reencontrassem, como a sociedade e os interesses da época permitiram que o sincretismo religioso desse ao africano uma oportunidade de reunir suas nações, suas etnias, se reorganizar e assim, após o final das Irmandades, criar seus centros de culto e, por consequência, dando origem ao que nós conhecemos como terreiros. Agora, nesse vídeo, vamos estudar como, depois de criados os terreiros, se organizaram os cultos no Brasil. Será que o culto do orixá na Umbanda, nos dias de hoje, segue uma tradição iorubá? Isso eu convido você a estudar comigo no vídeo a seguir. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a pura Egné. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem. Primeiramente precisamos entender que para os iorubás, o orixá, além de ser uma força ligada aos fenômenos da natureza, também é o orixá ancestral, um espírito familiar que se divinizou. O banto, já por sua vez, tinha uma religiosidade totalmente ligada ao culto dos ancestrais. Essas duas explicações são simples demais para explicar algo tão profundo. Peço licença a todas as nações para sintetizar aqui no nosso estudo, para que possamos seguir adiante e assim, para que fique mais simples para o entendimento de quem nos assiste. Afinal de contas, o que importa para nós nesse canal, na nossa série, são os dados e fatos. Quem quiser saber mais sobre o orixá, eu sugiro estudar a obra do antropólogo Pierre Verger, Os Orixás. Essa obra é muito rica em detalhes e apresenta exatamente como é compreendido, como é feito, como é o culto do orixá na África e também como isso veio e desenvolveu o candomblé no Brasil. Mas, seguindo, em ambas as religiões havia uma característica que impactava muito, que era o culto da linhagem familiar, o culto étnico, o culto dos clãs. E isso impactou muito na formação da religiosidade. As famílias eram separadas quando chegavam no Brasil. E se o culto ao ancestral, se o orixá era uma herança familiar, havia um patriarcado, o pai de família herdava o orixá, a família cultuava o orixá do pai. Se as famílias ao chegarem no Brasil eram separadas, então se perdia a linhagem familiar. Vamos analisar primeiramente como foi o sincretismo do culto banto com os indígenas e o culto do Jeje-Nagô. Segundo a obra de Bastide, As Religiões Africanas no Brasil, página 85 e 86, nós encontramos o seguinte texto. As religiões africanas que podiam teoricamente implantar-se no Brasil eram tão numerosas quanto as etnias que aqui transportavam. Entretanto, pode-se aqui fazer uma observação de ordem geral, a de que todas essas religiões, sem exceção, estavam estreitamente ligadas às famílias, às linhagens familiares ou os clãs. Os bantos de Moçambique cultuam isoladamente os ancestrais familiares e é o pai de família que exerce o sacerdote. Isoladamente, os ancestrais do chefe são objeto de culto por parte de todos os membros das tribos e servem de intermediários entre os homens e o Deus Supremo, Deus do céu ou da chuva. Analisemos. Se eu fosse um chefe de família, ou chefe de um clã ou de uma tribo banto, eu seria um sacerdote. Os meus guias seriam os meus ancestrais divinizados, meu pai, meu avô, bisavô.
E depois da minha morte, alguém do meu sangue, da minha linhagem, tomaria o meu lugar. Agora analisemos o texto de Bastide. No Congo, o animismo é certamente mais desenvolvido. Há toda uma mitologia de Deus celeste, uma deusa terra, mas a mitologia está ligada domesticamente às grandes famílias reais, os deuses sendo considerados os fundadores das dinastias reinantes. O que eu quero apresentar aqui é que para o Banto, a origem do conceito de deuses é muito familiar. São os governantes que foram deificados. São os líderes que iniciaram aquela linhagem que se tornaram deuses ancestrais a serem adorados. Bastide diz: ora, como dissemos no capítulo anterior, a escravidão separava a mãe dos filhos, o marido da mulher, dispersava nas regiões mais afastadas do Brasil os membros de uma mesma linha, de um mesmo clã, que poderiam ser escravizados em conjunto. Como, nestas condições, uma religião tão estreitamente unida à vida doméstica, aos manes ancestrais, reais ou lendários, totêmicos ou não, onde o sacerdote era sempre o patriarca, como poderia resistir a tal transformação? Todavia, devemos distinguir os negros da África Ocidental, dos Bantus, em relação aos efeitos dessa mudança de estrutura. Os Bantus não podiam achar solução para o desaparecimento de um culto quase que unicamente centrado na adoração dos mortos, a não ser por vias indiretas, que na realidade parecem ter sido tomadas simultaneamente, segundo o testemunho dos viajantes ou dos cronistas da época da escravidão. A primeira solução estava em que podiam se prender à ideia de que a alma, depois da morte, retorna ao país dos antepassados, ou para reencarnar nos seres livres, ou para aumentar o grupo de ancestrais deificados, dessa forma recebendo um culto que era impossível no Brasil. Ou seja, se no meu culto eu dependo do membro mais velho para ser sacerdote e eu sou separado dessa pessoa, nunca mais terei contato, não posso saber se ele ainda está vivo ou não. Como eu posso dar continuidade ao culto se eu não tenho mais família? Como, com o passar dos anos, como saber se a pessoa, esse sacerdote, já desencarnou, está no plano ancestral e ele vai incorporar, ou como saber se ele ainda está vivo? Como saber se eu devo dar continuidade elegendo um outro sacerdote se eu não sei se ele já morreu? Os Bantus tiveram um grande problema. E a solução foi encontrada de uma forma que impactou a estrutura religiosa, e isso vai chegar até o nosso tempo na estrutura dos terreiros na atualidade. Precisamos entender, atenção, isso é muito importante para você que está estudando no nosso canal, estudando nessa série. Precisamos entender como o Banto reconstruiu a sua religiosidade. Os Bantus precisavam encontrar uma solução. A alternativa foi reinterpretar as religiões que já existiam no Brasil e que cultuavam os mortos. Nesse cenário, a religião indígena se tornou perfeita. É importante a gente lembrar, é importante a gente saber que o culto Banto, Congo, Angola, da qual veio a Cabula, que nós vamos estudar aqui novamente, que deu origem à Umbanda, esse culto é muito voltado ao culto dos mortos, dos ancestrais, dos antepassados. Foi aí que os Bantus fizeram algo que mudaria para sempre a nossa história. O Banto sincretizou. Bastide descreve: os pajés faziam falar os mortos com seus maracás, e as índias entravam imediatamente em transe, o que explica a aceitação imediata da pagelança ou do catimbó pelo Banto. Essa solução já era mais difícil no que diz respeito à religião iorubá ou daumiana, que se dirigia menos aos ancestrais, propriamente falando, que às divindades. Mas ainda assim esses cultos transformavam em deuses reis
ou heróis que viveram na terra, divinizando-os após a sua morte, dando ao transe papel central em seus rituais. Coisas essas que podiam ajudar os bantus da costa do Atlântico a redefinir as suas religiões em termos iorubá. As nações Congo ou Angola, de fato, copiaram a miúde, mudando apenas os nomes das divindades, substituindo Oxalá por Zambi, Exu por Bombongira, etc. Os candomblés dos negros ocidentais. O catolicismo não aceitava o transe mediúnico, mas tinha algo a oferecer ao banto. A concepção de que, como os santos, assim como Maria, haviam vivido na terra, num corpo carnal, e agora eram intercessores entre o homem e Deus, então podiam ser interpretados da mesma forma que os ancestrais do culto africano. Pois a presença da Santa Virgem de cor negra e dos santos também de cor negra poderia ser interpretada como ancestrais negros que viveram aqui. Não eram ancestrais familiares, mas eram ancestrais nacionais. Acontecia o fenômeno do sincretismo dentro dos terreiros. Santos, orixás, ancestrais, tudo se encaixava e o negro do Congo e de Angola encontrava motivos para recomeçar seu culto, de forma organizada, agora com bases sólidas, através do sincretismo religioso. Sendo assim, os bantus seguiram sincretizando, se uniram ao culto dos índios, redefiniram os ancestrais copiando o nome dos orixás, aceitaram os santos como ancestrais divinizados. Migraram para o catimbó e demais cultos sincréticos, colaborando com o desenvolvimento do culto muito mais voltado aos espíritos do que para divindades. Era o início do caminho que lá na frente vai nos levar diretamente para os terreiros de Umbanda. Aguardem. Mas, e os iorubás? Os iorubás também precisavam agora com os terreiros reconstruir as suas etnias, reconstruir a sua religiosidade. Só que para os iorubás, o culto era diferente. Havia muito mais o apego, muito mais a adoração às divindades do que os espíritos ancestrais. Haviam duas formas de culto para os iorubás. Os sacerdotes podiam ser homens ou mulheres. Vamos falar da primeira forma. Um Deus familiar, onde todos da família são descendentes da linhagem desse Deus, por exemplo, o povo que adorava Ogum. Segunda forma, como cada deus exerce um poder específico, por exemplo, Deus das chuvas, Deus da guerra, se uma comunidade precisasse da ajuda de um deus específico, mesmo que não fosse da família, ele poderia ser invocado por um sacerdote preparado para isso. Então haviam 2 altares nos terreiros do povo iorubá. Um familiar nas casas, né? E um culto público. Então, eu poderia ter o terreiro, onde eu ia fazer o culto público, mas eu teria o meu altar para a divindade que rege a minha etnia, o meu clã, a minha família. Ou seja, eu sou filho de um orixá. Eu cultuo um Deus, que é o Deus da guerra. Eu não cultuo outro orixá. Eles não cultuavam 2. Não havia conceito de pai e mãe de cabeça. Não havia conceito de 2 orixás para uma pessoa. Muito menos para uma família. Muito menos para um clã. Muito menos para uma nação. Mas, se ele precisasse de chuva, ele poderia pedir a um sacerdote de outro clã que tinha um culto específico, por exemplo, para Oxum ou para Yansan, que este ajudasse na sua necessidade. Dessas 2 formas de culto, somente uma iria sobreviver. Na África, na religião iorubá, quando a mulher se casa, ela herda o orixá do homem. E esse deverá ser o ancestral cultuado pela família. Pierre Verger, na sua obra Os Orixás, diz: orixá, ancestral divinizado, é um bem de família, transmitido pela linhagem paterna. Os chefes das grandes famílias, os balê, delegam geralmente a responsabilidade do culto ao orixá familiar, a um dos alazê, guardião do poder de Deus, que dele cuidam, ajudados pelo seu elegbá, que serão possuídos pelo orixá em certa circunstância.
As mulheres da família participam das cerimônias e podem se tornar elegum do orixá da família paterna. Mas se forem casadas, é o orixá da família do seu marido que será o Deus dos seus filhos. Elas têm assim uma posição um pouco marginalizada na família do marido. São consideradas somente como doadores de filhos, mas não são integradas completamente no seu novo lar. Quando morrem, seu cadáver volta para a casa paterna, onde são enterradas. Mesmo em sua própria família, não tem posição estável, compatível com as dos homens. Esse ponto é ilustrado pela pergunta feita pelo pai para saber qual o sexo do seu filho ao nascer. É o dono da casa Onilé ou é a estrangeira? Situando desde sua chegada ao mundo a posição relativa aos homens e às mulheres da família iorubá. Como podemos ver, quando se fala de orixá, é muito profundo, é muito complexo. Quando se fala de orixá na África, é muito complexo. Quando se fala de orixá, incorporar orixá, é muito profundo, merece muito estudo. E para nós, no nosso segmento, não há pai e mãe de cabeça. Mas aqui no Brasil, havia muito mais homens escravos do que mulheres, o que levava a mulher a ter mais de um parceiro. Atenção para esse fato. Você que está estudando aqui, preste muita atenção. Quando a mulher tinha filhos, não havia como saber quem era exatamente o pai, e isso impediu o culto familiar de continuar, e esse, por sua vez, acabou desaparecendo, ficando somente o culto aos deuses da comunidade ou nacional. Com o fim do culto familiar, não havia mais altares domésticos para cada casa cultuar seu deus familiar. Então foi necessário se construir locais que permitissem o culto a todos os deuses na sua coletividade. Surgiu o terreiro de Candomblé Jejinagô com as suas várias divindades, sendo cultuadas todas juntas numa única sessão ou num único templo. Nessa nova estrutura, os iorubás, segundo Bastide, migram das confrarias para os terreiros com uma hierarquia organizada. Mas atenção! Eles agora tinham um terreiro onde se cultuavam os vários orixás, os vários deuses, mas somente um sacerdote com médium para deuses específicos. Bastide diz, na África, cada divindade, seja Xangô, ou Omulu, ou Oxum, tem seus sacerdotes especializados, suas confrarias, seus conventos, seus locais de culto. No Brasil, mesmo nas cidades negras do litoral, era impossível para cada nação, bem menos numerosa, reencontrar e reviver essa especialização. As seitas vão, pois, tornar-se reduzida à imagem da totalidade do país perdido. Quer dizer, para cada candomblé, terá sobre a autoridade de um sacerdote o dever de render homenagem a todas as divindades ao mesmo tempo, sem exceção. Em lugar de confrarias especializadas, um terreiro para Oxum, uma para Oxum, outra para Xangô, outra para Omulu, agora teremos apenas uma confraria compreendendo simultaneamente as filhas de Oxum, as filhas de Xangô, etc. Por conseguinte, temos a concentração da África na seita. E isso quer dizer que foi assim que tomou forma os terreiros como são hoje, aonde se vê um sacerdote com um orixá, tendo médiuns, cada médium com o seu orixá. Mas atenção! Vamos estudar esse assunto no texto de uma obra de Roger Bastide, Os Candomblés da Bahia, aonde ele faz uma observação muito importante a respeito disso. Ele diz, conheci apenas um caso controvertido, o de uma filha de Exu. Era, porém, a filha que se sentia descontente com seu santo e pretendia ser filha de Ogum. O babalorixá que tinha feito não cessava, ao contrário, de afirmar que fulana era a mesma filha de Exu. E em todo caso, logo da primeira vez, não se pôde nunca ter certeza que o babalaô não se enganou. Trata-se de um erro muito grave,
pois o verdadeiro orixá, a que pertence o cavalo, não deixaria efetivamente de manifestar o seu descontentamento. Vendo os sacrifícios, os alimentos irem para outro que não era ele. Para se vingar, lançaria doenças, azares contra o cavalo em questão. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Para você que é um bandista e me assiste. Se o culto do orixá é tão específico e se o orixá não admite que se cultue outro na coroa do médium, como é possível ter pai e mãe de cabeça? Como é possível um mesmo médium cultuar duas divindades diferentes, se isso não era permitido em hipótese alguma? Na Umbanda que nós praticamos, não cultuamos orixá, pois entendemos que não seguimos uma linhagem de uma nação africana. É isso mesmo. Não cultuamos orixá e entendemos que os guias que se manifestam são independentes, podendo eles cultuar um orixá. Mas nós somos umbandista. E como tal temos um culto aos antepassados, aos espíritos. Então eu tenho uma manifestação de um guia espiritual que talvez, em vida, cultuou um orixá, ou um inquice, ou um vodum, não há problema nenhum. Mas eu sou um bandista. E eu cultuo o meu ancestral. Para mim, eu cultuo os meus guias. Imaginemos uma situação. Se um médium incorpora um preto velho do Congo ou Angola, ou um caboclo tupi-guarani, o preto velho do Congo de Angola, o tupi-guarani é indígena. Que ligação tem com o orixá? Que é do candomblé Jeje-Nagô, que veio do povo iorubá, que nem chegaram a se conhecer. Qual é a obrigação que o médium tem, o sacerdote tem, a casa tem, tendo manifestação desses tipo de guia, de cultuar obrigatoriamente um orixá? Para nós, isso não faz sentido. Qual é a sua opinião? De qualquer forma, até aqui estudamos como as religiões existiram dentro de um contexto familiar, dentro de clãs e etnias e como migraram para seções coletivas. Antes, tudo era doméstico, tudo era familiar. Agora, num único lugar, toda a comunidade se encontra e atende à coletividade. Agora que estudamos como se desenvolveu o culto banto, se reintegrando na sociedade brasileira, pegando, sincretizando orixás, catolicismo, indígena, tudo aquilo, né, pelo princípio da cisão que podia fundir e dar origem à ancestralidade de pessoas que são ancestrais, ou seja, viveram na terra e agora incorporam, não são deuses. O povo banto fez isso. Já o povo Jeje-Nagô, o povo iorubá, tem um culto mais ligado às divindades. Então foram desenvolvimentos separados. E precisamos entender que acontecimentos impactaram, gerando transformações, o que vai fazer com que essas religiões, a sincrética e a pura Jeje-Nagô, se diferenciem muito. Como surgiram as religiões sincréticas e como elas vão acabar na macumba carioca e, por consequência, provocar o surgimento da Umbanda? Qual é a diferença entre religião e magia? Será que os interesses sociais, políticos, financeiros vão influenciar o sincretismo durante a história? Isso, eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Mas, antes de terminar, é muito importante destacar. Tanto o culto banto como o culto Jeje-Nagô tiveram uma missão maravilhosa. Devolveram ao negro a sua identidade. Preservaram a sua cultura. Deram força a esse povo incrivelmente forte para suportar as atrocidades e os crimes bárbaros provocados pelos europeus. A religião indígena manteve viva a sua identidade. Os terreiros foram um local de resistência, de auxílio mútuo. O candomblé Jeje-Nagô, muito mais estruturado, conforme estudamos até aqui, por ter chegado depois, conseguiu manter viva a sua cultura. A Casa Branca do Engenho Velho, na Bahia, que em 1984, o primeiro terreiro de candomblé a ser reconhecido oficialmente como patrimônio histórico e etnográfico do Brasil. Casas como essa
defenderam o povo, defenderam a identidade do negro, defenderam a sua cultura, defenderam contra a opressão da escravidão. Tanto as religiões sincréticas como o candomblé. Fica muito claro aqui porque os antropólogos e sociólogos defenderam tanto as nações Jeje-Nagô, porque elas conseguiram manter intacta a sua cultura. Elas não foram estraçalhadas pela escravidão, como aconteceu com o culto banto. Os ancestrais, os sacerdotes, o culto, chegaram muito tempo depois, em meados de 1830. Enquanto o banto já tinha quase 3 séculos de sofrimento. Pessoas foram dizimadas, os ancestrais, a história, a memória se perdeu. Eles foram obrigados a sincretizar para continuar existindo como seres humanos, como a sua personalidade africana. O Yorubá, por ter vindo depois, já com os seus sacerdotes, que aqui reconstruíram como a casa do Engenho Velho, tiveram mais facilidade para manter a sua cultura pura. Nações guerreiras que devolveram aos descendentes africanos, aqui no Brasil, a dignidade e o respeito que lhes é de direito, bem como, junto com os indígenas, permitiram que as religiões como a Umbanda pudessem existir. A todas as nações eu peço a bênção. Manifesto aqui a minha profunda gratidão ao povo Jeje-Nagô, que tão bem se posicionou no Brasil e trouxe muita dignidade e honra para a nossa religiosidade. Manifesto aqui a minha gratidão aos ancestrais bantus que lutaram, mesmo após ter a sua personalidade totalmente aniquilada, mesmo após ter toda a sua cultura, a sua tradição aniquilada, mesmo após ter todos os seus ancestrais mortos pela escravidão, ainda assim encontraram, de forma corajosa, de forma heróica, motivo para reconstruir a sua cultura, motivo para reencontrar os seus afins e fazer com que nós pudéssemos hoje estar aqui dizendo, batendo no peito e dizendo: somos umbandistas, somos candomblecistas, somos de nação, seja o que for. Nós estamos aqui porque os nossos ancestrais lutaram heroicamente como bravos na terra brasileira para que nós pudéssemos ter a nossa religiosidade e a nossa liberdade para manifestar a nossa fé. A todos, o meu fraterno saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete. Pomedipi, pomedipi.